E se eu te disser que esse não é Imu-sama? Deixa eu te explicar. E se o corpo que vimos chegar em Elbaf for na verdade Joy Boy? De acordo com os spoilers mais recentes do Riddle, foi confirmado que Imu não é nem um gigante, nem do tamanho de um humano, mas algo mais próximo do tamanho de Kaido ou de Big Mom, cerca de uns 7 metros. Por exemplo, quando o Sanji o chuta, vemos que o pé de Imu é um pouco menor do que o corpo inteiro do Sanji. E quando Imu ataca Gerd, vemos que ele é muito menor que ela, mas tem cerca de metade do tamanho do tronco dela. Então seria plausível que ele tem por volta de uns 7, 8 metros de altura. E o personagem que vimos na Câmara das Flores lá em Marinjoa não pode ser tão grande assim. Nesses painéis, Imu aparece ao lado de alguém que o dono da teoria presume ser Gonko, e a altura deles parece ser muito mais próximo da escala de um ser humano. Além disso, quando vemos o enorme chapéu de palha na câmara subterrânea em Marine Joyce, parece que ela serviria a alguém do tamanho de Kaido, não do tamanho de um humano. E parece que aquela câmara é fria, como se fosse uma câmara criogênica ou algum tipo de freezer, algo usado para preservar aquele chapéu. Talvez a câmara exista porque o Imu gosta de passar um friozinho. Mas e se ela existisse para preservar o corpo de Joy Boy? Seria um corpo provavelmente muito mais forte que o de Gonko e, portanto, mais adequado para enfrentar uma ameaça maior, como Luffy e Loki juntos. Isso também poderia explicar por que o corpo parece já estar gravemente ferido. Talvez tenha sido mantido em animação suspensa, ou talvez exista algum tipo de habilidade de necromancia envolvendo algo que ainda não conhecemos. Poderia ser até a ligação com Moria que a gente tanto especula. O corpo que chega em Albáfia tem alguns traços lunarianos, e isso acredito que seja indiscutível. Mas a proposta dessa teoria é que, na verdade, este é o corpo real do Joy Boy. Como vimos com Gonkos e os gigantes, certos traços demoníacos podem ser transferidos para um corpo durante o Dome Reverse, como os chifres cruzados que vimos em Dory e até a cauda e as asas que crescem em Gonko. Ainda seguindo por este caminho, até a teoria de Nico Robin faria mais sentido dessa forma, porque o governo mundial a rotularia como uma criança demônio se ela fosse de alguma forma uma descendente do próprio Joy Boy. Tudo isso faria sentido se há 800 anos o governo mundial tivesse criado algum tipo de campanha de difamação contra Joy Boy, marcando-o como um demônio e o vilão da história. Afinal, um dos maiores temas de One Piece é que a história é escrita pelos vencedores, como diz o próprio Vegapunk. A reputação de um herdeiro do demônio poderia ter sido transmitida ao longo do tempo, acabando por ser associada a Nico Robin. E honestamente, isso se encaixaria muito melhor no caráter dela e na sua busca pela verdade. Segundo a teoria, o reino antigo que foi destruído há 800 anos ficava onde existe Marine Joyce hoje. E como sabemos, os Lunarianos viviam no topo da Helge Line. Mas e se Joy Boy fosse o rei deles? Eles provavelmente usavam a Mother Flame, e a Mother Flame é uma das poucas coisas que o governo mundial faz questão de ter controle, e que se assemelha de certa forma à chama que os Lunarianos carregam em suas costas. Essa é uma teoria que eu vi lá no Reddit, mas honestamente não sei se tudo se encaixa perfeitamente. Mas e você? O que você acha dela? Me diz aí se você acha que tudo isso faz sentido e o porquê. Se você curtiu o conteúdo, já fortalece no like, se inscreve aqui no canal que logo menos eu tô de volta. Valeu, falou!